Olha, a história é cheia daqueles momentos que mudam tudo, né? Pontos de virada que definem o destino de nações inteiras. E poucos são tão dramáticos e tão mal compreendidos quanto a Marcha sobre Roma. Não foi uma conquista militar, não. Foi algo bem mais complexo. Foi uma tomada de poder onde a ameaça da violência acabou sendo mais forte que a violência em si. E é essa história que a gente vai desenrolar agora. Vamos tentar imaginar a cena. Roma, o coração da Itália, está num estado de tensão que dá para cortar com uma faca. O governo, fraco. O país, dividido. E uma força política nova, super agressiva e organizada, está literalmente batendo na porta. O futuro da democracia italiana ia ser decidido ali, naqueles dias. Ou talvez naquelas horas. E olha, não era blefe, viu? Do lado de fora da capital, quase 30 mil militantes fascistas armados, os famosos camisas negras, estavam reunidos. Eles já tinham tomado pontos estratégicos pelo país todo e agora o alvo era o prêmio final, o governo. A escala da intimidação era gigantesca. Para a gente entender direitinho como a Itália chegou a esse ponto, vamos seguir um roteiro em 5 partes. Primeiro, o confronto se formando em Roma. Depois, a gente volta um pouco para entender o caos que fez o fascismo crescer. Aí, vamos acompanhar o começo da marcha, o momento-chave da decisão do rei e, por fim, como o poder mudou de mãos de um jeito surpreendente e que mudou a Itália para sempre. Então, vamos começar pelo impasse final. De um lado, um governo liberal paralisado, sem saber o que fazer. Do outro, um movimento revolucionário com uma única meta: tomar o poder. Não importava como. O futuro da nação estava em jogo. Mas como é que se chegou a esse ponto? Para entender a ascensão do fascismo, a gente precisa dar um passo atrás. O período logo depois da Primeira Guerra Mundial foi um caos total. Muita agitação social, greves por todo lado e um medo crescente de uma revolução comunista. Esse caos todo abriu um vácuo de poder. O movimento do Mussolini nasceu ali, em 1919, bem no auge do que ficou conhecido como Biênio Vermelho. Enquanto a esquerda se organizava, os fascistas ofereciam uma resposta violenta. Eles reprimiram greves, atacaram opositores e, em 1922, já controlavam de fato várias regiões da Itália, usando uma tática bem específica e brutal. E essa tática tinha um nome: esquadrismo. Isso não era a política tradicional, sabe? Eram grupos de camisas negras que usavam a força bruta para calar a oposição e desmontar qualquer organização que ficasse no caminho. Era o poder crescendo não pelo voto, mas pela violência nas ruas. O que nos traz de volta para outubro de 1922. Com o país já instável e com várias partes sob o controle deles, os fascistas decidiram que tinha chegado a hora da jogada final. O palco estava montado para a marcha sobre a capital. A ousadia do Mussolini era uma coisa impressionante. No Congresso Fascista em Nápoles, só alguns dias antes da marcha, ele foi super direto. Declarou na frente de milhares de pessoas que o objetivo era simples: o poder total, sem rodeios. A estratégia deles tinha várias frentes. Não era só uma marcha, era uma operação coordenada no país inteiro. A ideia era criar um cerco político e psicológico, para mostrar que o governo não tinha mais controle de nada e que a única saída era entregar o poder para eles. Era um blefe de altíssimo risco. Tudo, absolutamente tudo, dependia da reação das autoridades. E a decisão final não estava com o parlamento nem com o primeiro-ministro. Estava nas mãos de um único homem: o rei Vítor Emanuel III. O primeiro-ministro, Luigi Facta, estava pronto para agir. Ele preparou um decreto para declarar estado de sítio, o que daria poder para o exército simplesmente esmagar a marcha. Só que tinha um detalhe crucial. Para esse decreto valer, precisava da assinatura do rei. E na hora H, o rei Vítor Emanuel III se recusou a assinar. Ele ficou com medo de que o exército não fosse leal, ou que um confronto desses levasse a uma guerra civil terrível. E é aqui que está o pulo do gato, sabe? O ponto central da história toda. O golpe não veio de uma batalha em Roma. Ele aconteceu porque as instituições do Estado fraquejaram antes mesmo da luta começar. Os fascistas não precisaram tomar o poder à força. O poder foi entregue a eles, justamente para evitar a violência que eles mesmos ameaçavam causar. Com a recusa do rei, o caminho para o poder ficou totalmente livre para o Mussolini. O que aconteceu em seguida foi uma transferência de poder super rápida e, o mais incrível de tudo, dentro da lei. Sem o apoio do rei, o governo do Facta simplesmente ruiu. No dia 29 de outubro, o rei convidou Mussolini para formar um novo governo. E Mussolini? Ele estava lá esperando confortavelmente em Milão. Pegou um trem para Roma e se tornou primeiro-ministro,
tudo seguindo a Constituição. A marcha, no fim, virou um desfile da vitória, uma demonstração de força depois que a batalha política já estava ganha. As consequências foram imediatas e profundas. A frágil democracia liberal italiana acabou ali. E aqui vem um ponto-chave. Muitos da elite econômica e política não viram isso como o fim do mundo. Pelo contrário, acharam que podiam usar e controlar o Mussolini. Foi um erro de cálculo brutal, que abriu a porta para a consolidação de uma ditadura completa. No final, a marcha sobre Roma deixa uma pergunta, que é bem desconfortável e que vale para qualquer época. Ela mostra que a queda de uma democracia pode não vir de um ataque violento de fora para dentro, mas de uma corrosão por dentro, da falta de vontade de lutar por ela. É um lembrete de que as instituições são tão fortes quanto a determinação de quem jurou protegê-las.